Seja bem-vindo a mais um podcast do Folha Metropolitana Rio. Eu sou Pablo Tenório e, como você já sabe, toda terça-feira às 19 horas a gente tem um super papo aqui no nosso canal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para esse papo, um cara que é uma figura emblemática aqui de Guapimirim, tem uma longa história na política da cidade e hoje está à frente de uma pasta muito importante que é a Secretaria de Educação da cidade. Hoje eu converso com meu amigo, pastor Ricardo Almeida. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui hoje. Agradeço o convite, é um prazer. Pô, legal, Ricardo. Antes da gente começar, vou pedir pro pessoal que está assistindo a gente se inscrever aqui, ó. Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, para não perder nenhum vídeo, né? Que sai toda semana aqui para você. Ricardo, a gente... Vamos voltar um pouquinho no tempo? E vamos ver, assim, como é que você entrou para a política, né? Como é que surgiu essa vontade de você entrar para a vida pública? Então, política é uma coisa que você se interessa, né? Quando você gosta, você se interessa desde criança. Eu sempre gostei da política, eu tenho 53 anos, então eu vivi todos os momentos da redemocratização do Brasil, da primeira eleição para presidente, e aquilo eu gostava, né? De participar, né? Daqueles momentos, era uma coisa que eu sempre achei muito interessante. E eu morava, né, na casa do meu pai, onde meu pai mora até hoje, em frente à casa do ex-prefeito Nelson do Posto, né? E eu era muito amigo de pessoas que trabalhavam também com o ex-prefeito Ailton Vivas, né? O Jorge era muito meu amigo, a gente convivia muito junto. E na época da primeira eleição de Guapimirim, eles conversando comigo, eu um jovem ainda e tal, mas eles viam o meu interesse, a minha vontade, né, de política, eles me chamaram para participar daquele projeto político que juntou o Nelson do Posto com Ailton Vivas, que eram dois vereadores da cidade, eram relativamente adversários, mas naquele momento eles se uniram e um veio candidato a prefeito, o outro veio candidato a vice, e ali, em 1992, eu comecei participando, aprendendo, entendendo, né, a primeira eleição do município de Guapimirim. Legal. Então você pegou esse momento de emancipação, você participou disso, né? Sim, participei. Conta pra gente como é que foi esse momento aqui na cidade. Foi um momento muito legal, um momento muito envolvente, né? As pessoas queriam Guapimirim emancipado, né? Foi uma coisa que a população votou assim maciçamente pela emancipação, foi lá e votou, e a gente conseguiu em razão disso. Era um momento que a gente sabia que o futuro da cidade iria mudar, né? Uma coisa é você ser um distrito distante, e a gente era um distrito distante e um distrito que nem era um distrito com maior população. Sim. Então, o governo de Magé fazia muito pouca coisa aqui. Então, a gente sabia que se a gente conseguisse transformar Guapimirim numa cidade, num município, os investimentos aumentariam, os recursos viriam e a gente conseguiria desenvolver, né? Antes, tudo que você precisava fazer estava em Magé. Tem que ir numa delegacia, é em Magé. Né? INSS, é em Magé. Fórum, é em Magé. Tudo era Magé que resolvia, entendeu? Nem hospital tinha aqui. Então, assim, era posto de saúde e tal. Então, você tinha muita dificuldade no atendimento aos serviços da população. Sendo cidade, já é diferente. Sim. Né? E esse processo foi tumultuado? Como é que foi esse processo de emancipação? Não foi tumultuado, não. Foi um processo em que as pessoas se envolveram e gostaram e participaram. Teve muito envolvimento popular. Legal. E foi bem tranquilo. No dia da votação foi bem tranquilo. A gente foi lá, votou pelo sim. Até pouco tempo eu tinha guardado, rapaz, um crachá de fiscal da apuração da emancipação. Eu perdi aquilo, não sei onde está mais, mas foi muito legal participar daquele momento. Bacana. Então, assim, a gente vê que essa emancipação foi muito boa para essa região, né? Sim, mudou o futuro da cidade, né? Mudou a vida das pessoas que moram aqui, né? Com certeza. E a cidade tem crescido muito ultimamente, né? Sim. Aqui, quero entrar num ponto sensível, mas eu acho que é fundamental. Dizem, né, as pessoas que política e religião não se discute. Como é que é para você, assim, você sendo pastor e você sendo um agente político, como é que é conciliar essas duas coisas? Então, na verdade, você tem que fazer sem misturar, né?
Eu sou pastor de uma igreja, né, da Igreja Batista do Parque Santa Eugênia. Já fui pastor de lá em outro momento, sou pastor agora novamente. Faço parte da política, toda eleição eu tenho meus candidatos, eles estão sempre definidos e claros, mas em todo o meu tempo como pastor, eu nunca levei um candidato no púlpito da minha igreja para usar a palavra ou para falar, porque eu realmente acho que essas coisas não se misturam. A vida pessoal de cada um, a vida, né, dentro do evangelho, dentro do que as pessoas acreditam e tal, é particular, né? É particular, de cada um. E as posições políticas também. Agora, a gente tenta trabalhar o convencimento, né, na política, levar as pessoas para isso e tal, porque esse convencimento da política é nosso. O convencimento espiritual, a Bíblia nos ensina que não é nosso, ele é feito pelo Espírito Santo. Então, isso não me cabe. O que me cabe é anunciar a palavra, pregar a palavra, mas quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Mas, no que diz respeito à política, não. A gente vai para a luta, vai para o convencimento, tenta agregar valor, mas sem misturar as coisas, né? Sem fazer política dentro de igreja. Isso é muito ruim, isso prejudica muito. A gente viu aí no âmbito nacional isso acontecendo. A gente vê hoje pastores de esquerda, pastores de direita, um debate de lá, outro. Danada, né? E não é legal. Isso não faz bem para o evangelho, não faz bem para a igreja. Isso não é uma coisa boa. Tá, e quando você entrou para você, acredito que você deva estar na igreja há bastante tempo, né? Como cristão eu estou na igreja desde que nasci, né? Desde que costumo nasceu. dizer que meu umbigo caiu no berçário da igreja. Então você tem essa Eu fui vida nascido e religiosa, criado assim, né? no evangelho, a vida toda. Entendi. Vai ser isso, e aí sim, acredito que para você assumir como pastor deve ter sido um chamado, né? Sim. Um chamado, Sim. assim como foi, deve ter sido também, né? Foi um grande chamado para você também assumir a pasta da educação. Sim. Né? O maior desafio da minha vida. E como é que foi assim a fotografia desse início, quando você assumiu, como é que era a educação em Guapimirim? Então, eu acho que quando nós assumimos, nós pegamos o momento pior de todos da história. Em razão de quê? Em razão de que nós estávamos na pandemia. E aí, na pandemia, a gente assumiu sem ter condição de voltar às aulas, as crianças precisando estudar, a gente precisando, né, recolocar, andar, avançar com o município. Ninguém sabia como lidar naquele momento, Não sabia o que fazer. como lidar. As crianças já haviam ficado o ano de 2020 completamente fora da sala de aula. Sim. Né? E aí, em 2021, a gente só conseguiu voltar às aulas em agosto, em razão dos protocolos de saúde, né, que eram toda semana renovados e tal, a gente fazendo as tratativas, tentando voltar. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito ruim. E quando a gente voltou, você imagina, olha, faz essa conta com a gente. Você imagina uma criança que em 2019 ela estava no 4º ano. Aí, 2020, ela foi para o 5º ano e não estudou. Aprovação automática, né? Não estudou. 2021, ela foi para o 6º ano e não estudou praticamente. Aí, 2022, ela estava no 7º ano, sendo que o último ano que ela estudou efetivamente tinha sido o 4º. Entendi, uma defasagem. Você entende o vácuo que isso criou? A pandemia criou um vácuo absurdo. E aí, a gente teve que correr atrás desse prejuízo. Né? E são os programas como o Alfabetiza Guapimirim, são programas como Reforço Escolar, que fizeram com que a gente, no contraturno, fosse trabalhando, fosse melhorando, para a gente poder diminuir o tamanho desse prejuízo. Esse prejuízo até hoje ele existe, mas a gente foi trabalhando para diminuir, tanto que a gente conseguiu, nas 2 avaliações de IDEB pelas quais a gente passou, a gente conseguiu os melhores resultados da história do município, mesmo com pandemia, mesmo com esse vácuo absurdo, mas a gente conseguiu ter esse resultado. Bacana, assim, então foi um choque de gestão muito grande, né? Sim, muito trabalho, uma equipe muito dedicada. A nossa parte pedagógica é muito dedicada, né? Eu tenho lá
a Fatinha, tem a Luciana, que atuam nessa área junto com todas as coordenações, junto com todo o grupo. E, assim, é uma dedicação, um esforço muito grande da nossa parte pedagógica em fazer as coisas funcionarem dentro da sala de aula. Muito bacana. Recentemente a gente viu uma notícia de que Guapimirim, pela primeira vez, vai começar o ano com as filas para as creches zerada, né? Com a vaga, com as vagas zeradas, né? Como é que foi isso, cara? Como é que vocês conseguiram chegar nesse resultado? Isso, na verdade, é prioridade. E é uma prioridade da prefeita desde o primeiro momento do mandato dela. Eu me lembro que a prefeita Marina assumiu o governo, né, nós, em janeiro de 2021. Em fevereiro, a primeira viagem da prefeita Marina até Brasília, a primeira vez que ela foi lá atrás de recurso, ela foi para nos ajudar a resolver a questão da creche da Enconha. Uma obra que estava parada há 10 anos, um mausoléu lá, um negócio abandonado, um negócio feio, perigoso, né? E aquilo ali a gente não conseguia terminar por conta de entraves burocráticos. Não era nem dinheiro, o município tinha o dinheiro para terminar, mas os entraves burocráticos não permitiam que a gente terminasse aquela obra. Então, logo no início do mandato, a prefeita Marina foi comigo no gabinete do então ministro Milton Ribeiro, né, da Educação, e a gente conseguiu resolver essa questão e conseguimos botar aquela creche para licitar a obra e botar para terminar. E aí ali era uma prioridade nossa. Também tínhamos aquela parte, aquela construção octagonal que tem ali na frente do CIEP, que todo CIEP tem. Aquela construção ali, ela foi feita inicialmente para ser uma casa-abrigo para famílias que acolhessem crianças que eram de rua e que estudavam no CIEP. Essa foi a ideia de Darcy Ribeiro lá atrás. Sim, lá atrás. Mas com o passar do tempo, aquilo virou uma biblioteca. E com o advento da internet, aquilo virou um depósito de livro velho. E a gente só tinha ali um espaço cheio de livro velho guardado, um lugar insalubre. A gente entendeu que aquele espaço seria extremamente bem aproveitado se a gente transformasse numa creche. E aí a gente conseguiu fazer a obra e tal e transformar ali numa creche. E aí fizemos ali uma creche que funciona hoje para 80 crianças, né? Tínhamos a pandemia, faliu algumas escolas no município. Escolas particulares, né? Escolas particulares no município. E a gente conseguiu... Aí houve esse aumento da demanda do público, né? Exatamente. E aí existia uma escola aqui, né, que era ali perto da onde é o bar do Cabeludo, que hoje é a creche Criança Feliz, a escola Pingo de Alegria, da professora Dejanira, minha primeira professora. Caramba, que legal. E aquela creche ali, aquela escola ali, ela quebrou na pandemia. Ela era uma escolinha particular, não tinha uma estrutura muito grande para suportar as questões de aula remota, ela acabou quebrando. Mas ficou aquele espaço lá, vazio. E a gente entendeu que a gente conseguiria adaptar e ajustar e transformar aquela creche numa escola. Então a gente alugou o espaço, acertou e começou a trabalhar ali, transformamos ali em mais uma creche, né? Transformar aquela escola em creche, na verdade, né? E aí... Esse foi mais um avanço. Lá no Vale das Pedrinhas, nós tínhamos uma creche que funcionava, né, com muito boa vontade, com muita disponibilidade de ajuda na primeira Igreja Batista do Vale das Pedrinhas. Mas não era um espaço adequado e atendia 36 crianças. Meio improvisado, né? A gente, numa parceria, a gente conseguiu um espaço onde hoje a gente atende mais de 100 crianças e é a creche Antônio Nalim. Então, a gente foi avançando, Pablo, priorizando essa questão de creche. Fizemos uma reforma na creche Cirandinha, ampliamos o espaço, abrimos mais vagas na creche Cirandinha para a Ideal. Fizemos uma obra aqui na creche Nelson Carneiro, ampliamos o espaço na Nelson Carneiro. Fizemos uma mudança dos 5º anos da escola Nelly e da escola Tufi para o CIEP, e aí depois a gente conseguiu com isso abrir vagas nas creches também, porque aí a gente conseguiu avançar com as séries mais altas para essas escolas e as menores a gente conseguiu abrir vaga. Então, no total, a gente já abriu quase 800 novas vagas de creche,
né? Caramba, bastante coisa. Porque E é um dos maiores desafios, acho que de toda a gestão pública é o maior, municipal. é o maior. São as vagas em creche, muito né? difícil. Tanto que se você olhar todos os municípios em volta da gente, Cachoeiro de Macacu, Magé, Teresópolis, Caxias, Itaboraí, não há nenhum município que tenha demanda de vaga de creche zerada. Nós somos o único município que temos a demanda zerada. Então, esse foi um grande avanço, porque assim, Pablo, a escola é algo importante, que vai cuidar do futuro daquela criança e é fundamental. Mas a creche, além disso tudo, a creche faz uma diferença momentânea naquela hora na vida da família. Sim. Você entende, por exemplo, que existem crianças de 6 meses, 7 meses que estão na creche. Sim. Né? 1 ano, 2 anos. Uma criança dessa, ela usa por dia, no período de 24 horas, ela usa 7 fraldas, na média. 6, 7, na média. 5 ela troca na creche. Entendi. Então você para e pensa, aquela fralda que o pai comprava, daquele pacote que dava para 1 semana, passa a dar para quase 2 meses. Já começa a fazer diferença no orçamento. A criança na creche, ela tem 5 refeições. Ela toma banho, o shampoo, o condicionador, o produto lá, aquela pomadinha, né, que passa para evitar assadura, tudo isso é fornecido na creche. Sim. Então, aquilo ali faz toda a diferença na vida daquela família. Todo o material escolar, todo o uniforme, tudo é fornecido na creche. Então, você já para você pensar 3, 4 crianças numa creche. Tem família que tem 4 crianças na creche. E sem contar que os pais ficam mais livres para poder trabalhar, né? Sem contar o melhor benefício, o maior benefício de todos, que é a mãe poder, né, trabalhar, fazer um né? trabalho, fazer alguma coisa e colocar uma renda extra para dentro de casa. Então, a creche, ela faz um atendimento assim específico e na hora, momentâneo, né? E sem contar outros e outros benefícios, né, da educação, da socialização daquela criança. Aquela criança aprende. Toda criança que vai para a creche, ela aprende, ela se desenvolve, ela é mais comunicativa, ela conversa com as outras crianças, ela brinca. Então, isso favorece muito, né? Bacana. A gente vê que Guapimirim também tem se esforçado muito, né, para ser uma cidade cada vez mais inclusiva, né? E a gente vê o aumento de número de crianças com autismo e com outras deficiências, e, na verdade, com deficiências. Como é que está essa questão dessas pessoas de suporte a essas crianças em Guapi? Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Por quê? Porque o número das crianças atípicas, ele vem aumentando e crescendo muito a cada dia. Para se ter uma ideia, em 2017, nós tínhamos na faixa de 8.500, 8.600 alunos na rede. E nós tínhamos 200 crianças atípicas. Hoje, nós temos o mesmo número de 8.500, 8.700. Nós temos 1.000 crianças atípicas. Então, a multiplicação, o número tem aumentado. E a gente tem trabalhado diariamente para dar a essas crianças essa condição. Por quê? Porque uma criança atípica, dependendo do suporte, ela tem a necessidade, por exemplo, de um profissional de apoio escolar. Em muitos casos, ela tem a necessidade de um professor mediador. E uma escola particular, Pablo, não vai oferecer isso. Não vai oferecer porque a escola particular objetiva lucro. Sim. E acaba não valendo a pena. E se oferecer é um custo muito alto. O custo é muito alto. As pessoas não então, conseguem pagar. Para você ter um funcionário, um profissional de apoio escolar ali, aquele funcionário tem um custo. E ele vai cuidar no máximo de 2 crianças, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. Então, se a escola particular fizer a conta de somar quanto que ela recebe, né, e quanto que ela gasta com aquele investimento, ela não vai querer receber o aluno, vai criar dificuldade, porque a conta não fecha. Só que o poder público tem essa responsabilidade. E é mesmo função do poder público. Então, a gente é que tem que fazer. Então, a gente entende. Hoje, por exemplo, esse ano que a gente está encerrando, de 2025, a gente recebeu mais de 40 alunos que eram de escolas particulares. Caramba, 40. E que vieram para cá. Alguns de outros municípios.
que encontraram aqui o atendimento adequado para os seus filhos. Aí talvez você diga assim, poxa, pastor, mas está tudo certo? Tudo... Não, tem muita coisa que ainda precisa melhorar. A gente ainda precisa fazer muita coisa. Existem os investimentos. A gente, se Deus quiser, esse ano, a gente inaugura o espaço, esse ano de 2026, né? Que eu já estou contando que o ano está acabando, né? Mas em 2026 a gente inaugura o espaço da Casa do Autista, da Clínica Escola, que é um espaço de atendimento multidisciplinar, onde no mesmo lugar você vai encontrar o professor, o mediador, beleza, mas você vai encontrar também o psicólogo, você vai encontrar o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, toda aquela estrutura que o aluno atípico precisa. Essa, Pablo, é uma grande dificuldade das mães, né, das crianças atípicas, porque elas têm que levar as crianças nas terapias. Elas têm que dar aquele suporte para as crianças. E aí, o que acontece? Na segunda-feira, a terapia é num médico aqui em tal lugar e tal. Na terça-feira, em outro médico em outro lugar. Na quarta-feira, num TO aqui em outro lugar. Na quinta-feira, então, aquela mãe fica indo para lá e para cá. A nossa ideia, o nosso objetivo é que a gente possa concentrar isso tudo num lugar. A gente conversou aqui com a Rayane, a presidente da PAI, de Guapi. Ela falou sobre essa dificuldade. Então, o nosso objetivo é fazer com que isso facilite a vida, principalmente das mães atípicas, porque, assim, há uma observação que é importante a gente fazer. Claro, né, não é todo mundo, mas de 70% a 80% dos casais que têm filhos atípicos, depois de 2 anos, 3 anos, o pai vai embora. E a mãe fica sozinha cuidando. Já vi essa estatística. Essa estatística, ela é cruel. Dura e muito triste, porque ela é verdade. Sim. Né? E se você lembrar aqui, você vai olhar, não, eu conheço fulana que a mãe é típica. Ela é sozinha, o marido foi embora. Fulana é mãe atípica. Ela é sozinha, o marido foi embora. É claro que tem maridos que não vão embora, que estão ali, que são firmes, que participam, que integram. Lógico, né? Não é 100%. E deveria ser a regra. Deveria ser todo mundo. Não é? Porque se tem aquela situação ali, né? É uma situação para os dois resolverem. Né? E é necessário, é filho dos dois. Muda a vida é da responsabilidade. Família. Mas, de repente, o cara pensa assim, não, eu vou dar a pensão e está resolvido. Não é assim. Não funciona assim. Mas, infelizmente, esse é um fato. A gente não está aqui dizendo o que deveria e o que não deveria. Então, a vida dessa mãe acaba sendo muito prejudicada. Então, a gente está pensando, está trabalhando, está construindo para facilitar, no máximo. Né? Então, a gente sabe que ainda falta muita coisa, mas 2026, a educação especial inclusiva de Guapimirim vai ter um avanço, mas um avanço considerável. Eu quero combinar com você de estar aqui no final de 2026 para a gente falar sobre educação inclusiva de Guapimirim. Aí você vai falar assim, você veio aqui ano passado e falou disso. O que teve de novidade, de diferença, de realmente avanço na educação inclusiva de Guapimirim? E aí eu vou poder te falar, porque a nossa organização, o nosso planejamento... E nós, por exemplo, essa semana, ganhamos um prêmio lá na Universidade Federal Rural, lá em Seropédica, com respeito ao nosso tratamento da educação inclusiva. Que legal. Nós temos assistente social, psicólogo, tudo isso na educação hoje, para atender os pais, né, das crianças atípicas. Então, assim, a gente está avançando nessa área e a gente vai avançar cada dia mais. Eu não vou falar muito sobre isso, porque ainda falta muita coisa do que a gente precisa fazer. Mas eu tenho certeza que se a gente se comparar aos municípios em volta da gente, a gente está muito avançado, está muito à frente. Não, bacana. Parabéns pelo trabalho, tá, cara? E assim, a gente vê que para rodar tudo isso que você falou, novas creches, novas vagas, melhoria de condição de aula das crianças, a gente precisa de um corpo de profissionais muito grande, né? Como é que está aqui em Guapimirim a questão de trabalho desses profissionais, de piso, plano de carreira, como é que está isso aqui? Então, quando a gente assumiu a educação em 2021, os profissionais da educação, né, todos eles tinham 2 problemas muito graves, né? O primeiro era que eles estavam há 10 anos sem 1 centavo de aumento. 10 anos, Pablo. 10 anos sem 1 centavo de aumento. O mesmo valor que eles ganhavam em 2021 é o mesmo valor que eles ganhavam em 2012.
Caramba. Quase 10 anos, né? Sem R$1 de aumento. Então, esse era um problema que a gente precisava resolver. E o outro problema é que nós tínhamos aqui algo que, essa época do ano que a gente está, me lembra muito disso. Todo final de ano, todos os contratados da educação eram demitidos. Chegava dezembro, todos eles eram demitidos. Eles só retornavam em fevereiro. Aí esses funcionários que trabalharam o ano todo na educação, eles ficavam sem o salário de dezembro, sem o 13º, sem o salário de janeiro, e eles voltavam só em fevereiro. Demitia para contratar, né? Isso era uma covardia, isso era uma maldade. A gente vê isso em algumas cidades fazendo isso. Muita gente ainda faz isso. Mas a prefeita Marina, desde o primeiro momento, desde o primeiro ano dela, ela nunca admitiu fazer isso. E a gente nunca fez. Todos os anos os funcionários continuam, vão trabalhando e recebendo e tudo direitinho, do jeito que são todos eles. Então, essa foi uma questão que a gente priorizou resolver logo no primeiro ano. E a questão salarial, nós fomos dando os reajustes de acordo com o que a gente podia, de acordo com o que era possível, e nós demos 4 reajustes durante esse nosso período. E quase um por ano, né? Quase um por ano. E esse último reajuste equiparou o salário do profissional de educação de Guapimirim ao piso nacional. Legal. A gente hoje paga o piso nacional da educação estabelecido pelo governo federal, né? E talvez alguém pense assim, mas ainda ficaram algumas coisas para trás porque isso não foi feito. Ficaram e a gente vai pagar. Sim. A gente vai resolver isso ainda. Ainda há benefícios para, durante o ano de 2026, ser recebido pelos professores. Os professores... a gente sabe que os professores, os profissionais da educação, são eles que tocam, sabe, Sim. Pablo? Assim, a gente está lá, está trabalhando todo dia, mas uma escola, ela depende de muita gente para funcionar. Sim. A escola começa a funcionar quando o motorista chega lá na educação e liga o ônibus 5 horas da manhã para poder esquentar o motor e sair para ir buscar os alunos. Ali a educação começa a funcionar, 4h30, 5 horas da manhã, né? Então, aquele motorista vai lá com aquele monitor, com aquela monitora, buscar os alunos, traz os alunos para a escola. Chegou lá, já tem o porteiro que está na escola para receber, já tem o grupo de pessoas da limpeza que chegou na escola às 6 horas da manhã, varreu tudo e limpou tudo, ajeitou tudo. Aí, quando dá essa hora, já tem gente cortando legumes, já tem gente preparando a comida para fazer. Então, é muita gente envolvida. Já teve o cara que passou a noite ali vigiando a escola, né? Então, é muita gente envolvida. A educação é um grupo muito grande. E, na verdade, tudo tem que dar certo todo dia, né, cara? Porque, por exemplo, imagine que você vá no hospital hoje. Você foi bem atendido ou você foi mal atendido, você só volta lá de novo quando você passa mal. Se você passar mal. Não é isso? Agora, na escola, você vai hoje, quando você vai de novo? Amanhã. Quando você vai de novo? Depois da manhã. Então, tudo tem que dar certo todos os dias. E, às vezes, um funcionário falta, às vezes tem um problema, às vezes tem uma dificuldade, às vezes... Tudo tem que dar certo todos os dias. Verdade. Você não pode ficar um dia sem dar a merenda, você não pode ficar um dia com a escola suja, você não pode ficar um dia sem o ônibus buscar o aluno, você não pode... Então... Os desafios da educação, eles são permanentes, eles são constantes. Legal. Mas a nossa equipe, assim, é uma equipe muito boa, sabe? É uma equipe muito dedicada, é gente muito responsável, não só na parte pedagógica, mas na parte administrativa, na parte jurídica, na parte interna, na parte operacional. Eu tenho um time, assim, muito bom, do qual eu me orgulho muito, que a gente tem construído uma equipe, assim, muito forte, muito comprometida. É gente que quer ver o governo dando certo, é gente que quer ver a administração dando certo, é gente que quer ver as coisas funcionando. E isso ajuda muita gente, né? Isso é fundamental para qualquer empresa, para qualquer órgão público, que você cercar de profissionais para fazer aquilo acontecer, né? Verdade. Assim, mudando um pouco agora a nossa pauta, indo para o lado mais política mesmo, você é reconhecido, né, no meio político por ser um grande estrategista, um grande analista político. Como é que você vê hoje o cenário do Rio de Janeiro? Que a gente, ultimamente, as últimas semanas, o Rio de Janeiro tem virado de cabeça para baixo. O que não é uma novidade para o Rio de Janeiro, né? Lamentavelmente não é. Não é uma novidade. Mas como é que você vê esse momento hoje do Rio de Janeiro?
Com preocupação, né? Porque esses ambientes, eles são ruins, não só para a política. Eles são ruins para a economia, eles criam ambientes, né, tensos, ambientes estressantes, ambientes ruins. Você não consegue trabalhar administrativamente, adequadamente as coisas, né? A gente torce, espera que tudo se resolva, né? Que as pessoas, né, consigam estabelecer de volta a normalidade no Estado. A gente vive um momento muito difícil, né? Assim, a pauta da segurança tomou conta do Estado porque realmente a gente vive um momento muito inseguro no Rio de Janeiro, né? Você não tem mais aquela tranquilidade. Por exemplo, a gente mora em Guapimirim, né? Eu quero ir no teatro, no centro da cidade, no Rio. Você vai. Mas vai pensar 2 vezes. Não é? Eu quero ir no Maracanã ver um jogo de futebol. Quero ir em São Januário ver um jogo de futebol. Quero ir no Engenhão ver um jogo de futebol. Você vai. Mas você vai... A sensação de medo muito ruim. É, muito ruim, muito difícil. Então, isso precisa ser resolvido, né? As pessoas e você acha que tem solução para isso? Cara, sempre tem. Tem que ter interesse. Tem que querer resolver. As pessoas, elas sabem aonde tem o problema, né? Muita gente diz assim, mas o crime é mais forte do que a lei, o crime está muito preparado, está muito... Cara, nunca teve e nunca está. Quando o Estado vai para dentro, o crime corre. Essa é a verdade. O crime não encara o Estado. Ele não tem força para encarar o Estado. O Estado é muito mais estratégico, é muito mais bem preparado, mas a maneira de lidar com isso precisa ser mais adequada. Seja alguém que tenha pulso ali e queira fazer, né? E queira fazer. E faça efetivamente. Porque os resultados... A segurança é muito fácil de medir, né, cara? Os resultados da segurança são inúmeros. Se você coloca aí os números do Instituto de Segurança Pública, você vai lá, todo mês você olha lá. Quantos assaltos teve? Quantos roubos de carro teve? Quantos roubos de celular teve? Então, segurança é número. Sim. E aí, se você olhar e aqueles números estiverem diminuindo, você vai perceber que o Estado está mais seguro, que os lugares estão mais seguros. Mas se não está diminuindo, você tem que fazer alguma coisa. A polícia trabalha em cima de estatística. Por isso é muito importante para o cidadão, se ele for roubado, se ele for assaltado, ele registrar. Sim. Ele precisa registrar, porque a polícia trabalha em cima de estatística. Isso Nós recebemos aqui o Wallace Gulinelli, né, secretário aqui da cidade. Sim, sim. E ele mostrou aliás, aqui... parabéns para ele, né, cara? O Wallace faz um trabalho assim, junto com a equipe dele. A gente se sente bem em Guapimirim, se sente seguro, se sente tranquilo. O trabalho de Wallace é digno de todos os méritos, todos os parabéns mesmo. Ele, a equipe dele, essa questão do monitoramento. É uma outra coisa que eu falo, cara. A gente tem em Guapimirim coisas que municípios maiores, mais desenvolvidos que a gente não tem. Se você for lá para o nosso centro de monitoramento, cara, aquilo ali é um espetáculo, aquilo ali é um show, é um trabalho organizado e que funciona, né? Entrou um carro estranho na cidade, já sabe, já aciona, já vê. Então o trabalho deles é um trabalho fora do normal, excepcional. Aqui o Folha lançou anteontem um documentário falando sobre a segurança pública de Guapimirim, né? Como que Guapimirim chegou nesse patamar de ser a cidade mais segura da Baixada Fluminense e uma das mais seguras do estado. E aí nós gravamos números lá. Vão mostrar isso. E os números mostraram. Em todos os quesitos, Guapimirim reduziu em cerca de 80% os seus índices. Tu vê, letalidade violenta, roubo de carro, roubo a pessoas na rua, transeunte. Foi uma queda considerável. Sim. Coisa que você não vê em muitas cidades, né? Pelo contrário, cidades que estão... Você vê um crescimento. E Guapimirim está crescendo, está aumentando o número de moradores, está aumentando a população. Quer dizer, naturalmente, o crime deveria crescer acompanhando isso. Mas não, cresce a população e não cresce a criminalidade, reduz. E acredito também que a população de Guapi venha crescendo muito por conta dessa fuga das pessoas da capital de cidades maiores que procuram aqui, né, e sabem que aqui é uma cidade mais tranquila, mais muita gente reservada, quer vir para cá, né? Muita gente aqui, Pablo, aconteceu um fenômeno da pandemia para cá muito interessante. O Guapimirim é um lugar de muitos sitiantes. Você olha aí diversos condomínios, os caras vinham para cá final de semana. Esses caras que vinham para cá final de semana, eles trabalhavam no Rio, moravam no Rio, tinham casa, apartamento lá no Rio. Bom, eles foram ficando mais velhos, eles se aposentaram. Aí o que eles fizeram?
Eles vieram para cá e os filhos deles foram ficando nesses apartamentos, nas casas deles lá no Rio. E de um tempo para cá, alguns dos netos vieram para Guapimirim morar com os avós em razão da segurança. Entendi. Eu conheço algumas famílias aqui assim, que os netos moram aqui porque aqui é um lugar mais seguro, aqui é um lugar melhor de viver, um lugar mais tranquilo. Os netos estão sendo criados aqui. E os pais estão lá porque estão perto do trabalho, porque estão, né? Mas os avós também fixaram residência aqui. A casa que era de veraneio, hoje é casa de moradia. Entendi. Se você andar nos condomínios aqui de Guapimirim, Portão Azul, outros aí, eram condomínios sempre de veraneio. Você tinha 3, 4, 5, 10 moradores ali. Hoje é quase todo mundo morador. Interessante. Interessante. Falando agora mais de política nacional, nós tivemos uma alternância, né, de espectros políticos no governo. Tivemos um governo de direita, agora um governo mais de esquerda. Como é que você vê essa próxima eleição agora? Você acha que ainda vai continuar essa polarização muito forte ou a gente tende a ir mais para o centro? Então, eu acho que ainda vai continuar uma polarização, mas eu acho que o que vai decidir a eleição é o eleitor de centro. Hoje, os números mostram o seguinte, que você tem mais ou menos de 30% a 35% das pessoas, vamos contar 35%, que são esquerda, são Lula, são esquerda. Aí você tem 30% a 35% que são direita, que são Bolsonaro e que votam independente de quem seja o candidato, não sei o quê. Então você tem, olha só, 35% de um lado, 35% de outro. Vai fazendo a conta. Já deu quanto? 70%. Bom, você tem 20% que tradicionalmente não vota. Ou se abstém, ou vota nulo, ou não vai lá na urna mesmo, ou vota em branco. Você tem 20% mais ou menos que em toda eleição não vota. Então, 70 com mais 20, 90. Você tem 10% que é quem vai decidir a eleição. Esses 10% são as pessoas do centro que estão aí esperando. Eu posso votar em um, eu posso votar em outro. Se você me perguntar hoje em quem você vai votar, não sei. Não sei. Eu ainda não sei. Eu sei em quem eu não vou votar, mas eu não sei em quem eu vou votar. Então, assim, esse eleitor do centro, ele está, na verdade, esperando um nome. Ele está esperando alguém em quem ele possa confiar, em quem ele possa depositar esperança. Por quê? Porque a política, ela é feita de esperança. Numa política nacional, numa política, né, que você não tem assim, a influência direta, a participação direta, você vota pela esperança. Ah, eu estou satisfeito com o governo atual e eu acho que ele ainda pode melhorar. Então, beleza, essa é a sua esperança, você vai votar. Não, eu acho que esse governo aqui já deu o que tinha que dar e esse governo não serve e eu quero trocar. A sua esperança é que o outro melhore. Então, você vota na esperança. Esse nome, ele ainda não está aí. Ainda não apareceu, né? A gente, na verdade, a gente tem hoje um único nome no cenário nacional, que é o nome da esquerda, que é o do Lula, que é só, não tem mais nada. Que, aliás, quando acabar a geração do Lula, no próximo, a esquerda não tem nome também. Verdade. Porque a esquerda só construiu o Lula. Sim. Né? Então a esquerda também não tem. Hoje o Lula é o mais forte, beleza, mas daqui a 5 anos a esquerda não tem. Pela história dele agora. Ele saindo de cena. Né? Então. Acabou. E a última eleição dele é essa agora. Sim. Né? Sim Depois dessa não vai ter outra mais eleição e tal. Então a gente sabe que as coisas estão sendo feitas dessa forma. Eu tenho muita preocupação porque pelas redes sociais, pela imprensa, eu acho que a política ela ficou muito extrema e ela ficou muito pessoal, sabe? As pessoas passaram a ter lado. Você não consegue mais... Lado e raiva do outro, né? Você não consegue mais, cara, ver uma reportagem jornalística isenta na televisão. Você não vê. Ou é de um lado ou é de outro. E isso faz muito mal para a democracia. Sim. As pessoas perdem a capacidade de analisar, entende? Esses dias um amigo meu, né, porque eu postei alguma coisa de crítica do governo, um parceiro nosso, amigo nosso, o Vandim,
Ele chegou para mim no mercado e falou, pastor, o senhor é bolsonarista? Aí eu falei assim, não, eu não sou bolsonarista. Não, porque o senhor estava falando mal do governo. Não, eu estou falando mal do que eu achei que estava errado, mas eu não sou. Então, tipo assim, para você, se você não gostar de um, automaticamente você é outro. Sim. Entende? Eu sou Flamengo, né? Cara, você não é Flamengo, então você é Vasco? Eu sou obrigado a ser Vasco se eu não for Flamengo? Eu não posso ser Fluminense, eu não posso ser Botafogo, eu não posso ser Olaria, eu não posso ser América, eu não posso ser Corinthians. Então, hoje virou uma polarização. Se você não é um, automaticamente você é outro. As coisas não são assim, pô. Não funcionam assim. Então, eu acho que o Brasil precisa discutir melhor isso, sabe? Esse lance de você dizer, universidade pública é todo mundo de esquerda. Igreja é todo mundo de direita. Os setores da sociedade estão comprometidos. Isso não é bom para o país. O país precisa ter uma discussão, precisa ter uma conversa. Né? Entende? As pessoas não estão mais assim. E assim... Agora a gente está chegando na época do Natal, né? Cara, as ceias de Natal das famílias, elas estão sendo afetadas por isso. Isso já tem alguns anos que a gente percebe isso. Já tem gente que não vai, não vou porque meu tio vai estar lá, vai ficar falando de Bolsonaro, eu não vou porque fulano é do PT, vai ficar falando... Sabe? Então, assim, isso não é legal. Assim. Isso não é legal. A gente não tem que... Você não tem que causar divisão. A política, ela não foi feita para dividir. A divisão... ela é na época da campanha, pô. Você tem na política adversários. Você não tem inimigos. A divisão ela é na época da campanha, pô. Né? Eu entrei no governo da Marina, participo do governo da Marina, ajudei a Marina, trabalhei pela eleição da Marina em 2020. Em 2016 eu venci uma eleição da Marina, eu era vice-prefeito. Entende? Mas eu não era inimigo dela, a gente nunca foi inimigo. Você era adversário naquele momento. Era adversário naquele momento. A política não pode ser assim. Política é isso, né? O adversário de hoje é o aliado de amanhã. Quantas pessoas que estiveram conosco, várias pessoas que, por exemplo, em 2020 não nos ajudaram. Mas quando chegou na eleição do julho, em 2022, nos ajudaram. Sim. Tiveram do nosso lado. Quando chegou na eleição de 2024, outros que não tiveram com a gente nem em 2020, nem em 2022, nos ajudaram. Porque a Marina ela tem esse perfil, a Marina é agregadora. Ela junta pessoas, ela une pessoas, ela não espalha pessoas. E a política nacional hoje, ela é feita de espalhar. Você não pensa igual a mim? Não te quero, vai embora, esquece. No Congresso você vê muito isso, claramente assim, né? Não tá maneiro não, tá estranho. Vamos ver, né, o que acontece agora no ano que vem. O ambiente não tá legal. Não tá bom, sabe? Tá preocupante. O Congresso, as falas... Assim, essa disputa também entre o Congresso e o Supremo também é uma guerra muito ruim também para o país. Quando as instituições não se entendem, no final das contas lá é o povo que paga a conta. É o povo que sofre. É ruim. Sim. As instituições precisam se respeitar, precisam entender. Eu aprendi, né, na vida pública que quando você ganha uma eleição, vence uma eleição e você tem um governo, você não é o supremo poder de tudo. Você não é o todo-poderoso. Né? Existe uma parte de governo que cabe a você, como prefeito. Você ganhou a eleição da cidade de Guapimirim, você é o prefeito da cidade. Tem uma parte que cabe a você. Mas os vereadores da cidade têm uma parte que cabe a eles. Sim. Então eles têm um pedaço de poder. A juíza da cidade, o juiz da cidade tem um pedaço. O Ministério Público tem um pedaço do poder. O delegado de polícia tem um pedaço do poder. A associação comercial tem um pedaço de poder. As igrejas têm um pedaço de poder. Entende? Então, cada um... isso completa e faz uma sociedade. O empresário, a associação comercial, cada um tem o seu pedaço de governo, de poder, de interesse. Então, se você não souber dividir, respeitar o tamanho do outro, não, eu ganhei a eleição, sou eu que mando, eu sou o dono de tudo, eu faço o que eu quero. A Constituição não determina isso. As coisas não são assim. As instituições precisam ser respeitadas. Sejam elas civis, sejam elas públicas, sejam elas de autoridade ou não, sejam elas de poder ou não. As instituições precisam ser respeitadas. Senão a gente vai para um caminho assim, sabe? Um caminho ruim, caminho de lugares que
onde as instituições não são respeitadas, a gente vira uma ditadura absoluta, né? Onde você tem o que acontece na Venezuela, o que acontece em Nicarágua, Belarus, Nicarágua, seja de direita ou de esquerda, né? O que acontece nesses lugares, que você tem um cara do poder absolutamente autoritário, que comanda tudo do jeito dele, que só está no poder quem ele quer, quem for contrário a ele sai, né? Um Vladimir Putin da vida, Sim. ou morre acidentalmente, né? Que eu nunca vi lugar para acontecer tanto acidente com o inimigo quanto na Rússia, né? O cara dá muita sorte. Os inimigos dele todos morrem. Tem um que o avião explode, o outro é envenenado, enfim. Essas coisas acabam, né, tirando a legitimidade do país, de uma cidade. Então, você está aqui, a gente está governando aqui, a gente tem uma autoridade, a gente tem um poder, mas ele é limitado a determinadas ações, é o que a gente pode fazer. Ninguém pode fazer tudo o que quer do jeito que acha que quer. Isso é perigoso. Sensacional. Uma verdadeira aula. Tá? A gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, Ricardo. Queria primeiro te agradecer, né, por essa aula aqui. Prazer bater esse papo aqui. Apresentar o trabalho da sua secretaria. Tinha muito mais coisa para falar, mas outra hora a gente fala. Vou deixar para um segundo papo. Vamos, Queria que você fizesse uma consideração final falando o que vem por aí. Ano que vem você já falou um pouco, mas o que mais vem para 2026 em Guapimirim na educação? De forma imediata, né? A gente vai construir aqui a clínica escola Casa do Autista, que a gente acha que vai ser uma revolução na nossa educação inclusiva. Também vamos construir o departamento de educação inclusiva, né, com a sede, estrutura, para melhorar o acesso das pessoas que precisam desse tratamento. Bom, além disso, a gente já está em fase final da licitação aqui da construção da nova escola Tufi Nicolau Habib, né? A escola aqui, né, na frente ali, a escola Tufi é de um lado da pista, mas 95% dos alunos moram do outro lado. E a gente conseguiu, numa negociação com a fábrica aqui, adquirir um terreno do outro lado e vamos construir a escola do outro lado. Né? Vai ser uma escola que vai evitar atravessar a pista. Legal. A escola vai ter um tamanho muito maior, muito mais conforto. Então, esse ano de 2026 inicia a escola Tufi Nicolau Habib do lado de cá. Também estaremos construindo a nova escola no Parque Santa Eugênia. O Parque Santa Eugênia já tem uma demanda bem grande e a gente vai estar ali na esquina, na entrada do Parque Santa Eugênia, construindo uma nova unidade escolar. E a escola que tem hoje? Vamos transformar em creche. A escola que tem hoje vai ser uma nova creche lá no Parque Santa Eugênia. Então, assim, são muitos avanços que estão para acontecer ainda. Bacana. A gente tem avançado bastante em diversas áreas aí. Temos o nosso pré-vestibular social, que é um sucesso, né? Aulas gratuitas de pré-vestibular, pré-ENEM. Temos obtido resultados. É muito legal você ver que uma pessoa de Guapimirim fez um curso gratuito, depois fez um vestibular na UF e passou em primeiro lugar de economia. Que legal. Muito legal você ver fuzileiros navais hoje trabalhando, se prepararam aqui para o pré-militar, fizeram a prova, passaram. Então, isso é investimento em educação, é investimento em juventude, é investimento em futuro. A prefeita Marina não tem essa obrigação constitucional. A nossa obrigação vai do ensino fundamental até o 9º ano. Sim. Essa é a educação infantil até o 9º ano. Essa é a nossa obrigação, mas além disso, a gente faz porque é o futuro da nossa cidade. Se pode ir além, vamos lá, né? Vamos fazer esse desafio, né, de manter as vagas de creche zeradas, porque as pessoas têm filho todo dia, então tem que estar criando mais vagas aí, porque a demanda vai aumentar. E vamos trabalhar para melhorar, né, para dar melhores condições aí de trabalho para os nossos professores. Legal. Quero só finalizar falando uma coisa. O nosso desafio de ar-condicionado nas salas de aula vai ser completamente feito. A gente hoje já tem de 60% a 70% de todas as nossas salas climatizadas. Sim. Mas ainda falta alguma coisa, tem algumas questões aí relacionadas a Enel, de reforço de carga que precisam ser feitas, algumas burocracias que precisam ser vencidas. O nosso propósito e objetivo é agora, nesse período das férias, a gente fazer isso. O investimento da prefeitura já foi feito. Eu estou com todos os ares condicionados comprados e pagos.
todos eles já foram comprados. Agora, para a gente instalar, já estão sendo instalados, mas precisa de reforço de carga, precisa de outras coisas, outros investimentos nessa área, que não depende, mas que a gente está ajustando para fazer todos eles agora. E se Deus quiser, a gente volta às aulas no ano que vem com todas as salas climatizadas. Legal, isso é muito importante para as crianças, ainda mais numa cidade da Baixada mais Fluminense. Um grande desafio, né? Esse calorão que é a Guapi, que é a Baixada. É sim. Cara, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por essa aula aqui hoje, tá? Foi um e você prazer. que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Até a próxima semana.